Talvez você já tenha percebido. A batalha pela pureza não começa no corpo, mas na mente. A sexualização do pensamento não nasce no quarto, mas na forma como treinamos o olhar e alimentamos a imaginação. Jesus disse em Mateus 6:22, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O cérebro cria atalhos de prazer, caminhos invisíveis que reforçam desejos, mesmo quando não há toque físico. É como um jardim mal cuidado. Pensamentos lascivos são sementes de ervas daninhas que, se não arrancadas cedo, sufocam todo o campo. Essa luta não é apenas para parar de pensar em sexo, mas para treinar a mente a amar o que Deus ama. Romanos 12:2 nos lembra: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso não é teoria, é um processo neural e espiritual, onde cada pensamento pode se tornar uma oração ou uma prisão. O cérebro não apaga imagens, ele as substitui. Lutar apenas para não pensar é como tentar segurar água com as mãos. A ciência já mostrou, e a Bíblia já sabia, que é mais eficaz trocar o foco do que reprimi-lo. Filipenses 4:8 nos dá a chave. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é puro, nisso pensai. Você não mata a fome apenas fechando a boca, é preciso se alimentar do que nutre. Na pureza, não basta bloquear imagens, é necessário alimentar o coração com adoração, gratidão e contemplação da beleza de Deus. Pornografia, fantasias, flertes virtuais, cada um deles é como uma microdose de prazer que ensina o cérebro a buscar recompensas rápidas. Isso reduz a sensibilidade à voz do Espírito. Paulo escreveu em 1 Coríntios 6:12, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. A dopamina molda o apetite mental, mas o jejum espiritual pode redefini-lo. Uma prática concreta, um jejum de estímulos visuais e auditivos por 21 dias. Não é apenas parar de consumir, mas abrir espaço para que a alma volte a se satisfazer com aquilo que vem de Deus. A luxúria nem sempre vem de forma escandalosa. Às vezes veste-se de sutileza, olhares prolongados, comparações, romantização. Jó fez um pacto radical. Fiz aliança com os meus olhos para não olhar com cobiça para uma jovem. Em Jó 31:1. Apreciar a beleza não é pecado, mas usar essa beleza para alimentar fantasias, sim. Pequenas concessões constroem fortalezas invisíveis. E com o tempo, essas fortalezas se tornam prisões, onde o coração perde a liberdade de amar de forma pura. Falamos muito sobre oração e confissão, mas quase nada sobre o poder do silêncio. Momentos sem estímulos visuais ou sonoros reequilibram o sistema nervoso e desaceleram a mente hipercondicionada. Jesus, em Marcos 1:35, retirava-se para lugares solitários antes do amanhecer para orar. Pratique o silêncio progressivo. Comece com 5 minutos, depois 15, até chegar a 30 minutos diários. Sente-se, respire e permita que Deus fale no espaço que você normalmente preenche com barulho. O silêncio, nesse contexto, é uma forma de jejum da alma. A mente sexualizada é como um rio poluído. Você pode tentar tirar o lixo com as mãos, mas a verdadeira limpeza vem quando se muda a nascente. O Espírito Santo é esse fluxo constante, capaz de purificar cada pensamento, se não bloquearmos sua entrada. Ezequiel 47 descreve um rio que sai do templo, trazendo vida por onde passa. Quando a fonte do prazer deixa de ser a carne e passa a ser Deus, a correnteza limpa e renova. Não é força de vontade, é troca de fonte. Mudar não é ficar mais forte, é tornar-se mais sensível ao que é puro.
C.S. Lewis escreveu: a castidade é a mais impopular das virtudes cristãs, porque exige que apliquemos a mente àquilo que menos agrada à carne. Como um músico que não foca em parar de errar, mas em praticar a nota certa milhares de vezes, precisamos substituir gatilhos visuais e mentais por hábitos que edificam. A santificação da mente não é um evento isolado. É uma jornada diária, onde cada escolha pequena constrói liberdade. E no fim, a verdadeira vitória não é parar de lutar contra o pecado, mas amar tanto a Deus que a luta se transforma em adoração. E talvez seja aqui que muitos tropeçam, não porque não querem mudar, mas porque tentam lutar sozinhos. A mente, quando isolada da presença de Deus, sempre buscará atalhos para satisfazer a si mesma. Mas quando você se expõe à palavra, à oração, ao louvor, algo começa a mudar silenciosamente. Como a água, que dia após dia desgasta a pedra até abrir um novo caminho. O segredo não está apenas no esforço, mas na exposição constante àquilo que é santo. Isso significa criar espaços no seu dia para alimentar a alma com aquilo que edifica. Um versículo escrito na parede do quarto, um louvor que ecoa no caminho para o trabalho, uma oração sussurrada enquanto lava a louça. Cada gesto, por mais simples que pareça, é uma semente que transforma a paisagem interna. E quando vierem as recaídas, porque elas podem vir, lembre-se, Deus não mede sua santidade apenas pelos dias em que você venceu, mas pelo quanto você se levanta para tentar de novo. A graça não é um atalho para o pecado, mas o fôlego que nos permite continuar a caminhada. É nesse ponto que a pureza deixa de ser uma meta distante e passa a ser um fruto natural da intimidade com Ele. Pense no agricultor que planta. Ele não acorda no dia seguinte esperando que o campo esteja pronto para a colheita. Ele rega, remove as ervas daninhas, protege contra pragas. A santificação mental funciona da mesma forma. É um trabalho contínuo de plantar a palavra, arrancar pensamentos que não pertencem a Deus e vigiar para que novas sementes de impureza não encontrem espaço para germinar. E não se esqueça, o inimigo conhece bem os atalhos da mente. Ele sabe quais imagens, quais memórias e quais palavras despertam em você a antiga fome. É por isso que a vigilância é tão importante. Não basta querer pureza, é preciso fechar as portas que levam à impureza. E às vezes, isso significa cortar amizades, mudar hábitos de consumo, até mesmo renunciar a algo que para outros não seria problema, mas para você é uma armadilha. Ao longo dessa jornada você vai perceber algo: quanto mais tempo você passa na presença de Deus, menos espaço sobra para os velhos desejos. Não porque você se tornou frio ou insensível, mas porque seu coração encontrou um prazer maior. O salmista disse: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. A verdadeira satisfação não é a ausência de desejo, mas o encontro com o desejo certo. E quando esse encontro acontece, a sua mente começa a descansar. Aquele barulho constante, aquela ansiedade que vinha com a tentação, vai diminuindo. É como se você estivesse acostumado a viver numa cidade barulhenta e de repente fosse para o campo. No começo o silêncio parece estranho. Depois, você percebe que é exatamente o que precisava para respirar de novo. Se hoje você se sente preso, lembre-se, Deus não chama você apenas para parar de pecar. Ele chama você para viver algo tão maior, tão mais profundo, que o pecado perde o brilho. Ele não apenas limpa o rio, ele faz brotar uma nova fonte. E quando vier o dia em que você olhar para trás e perceber que aquela tentação que antes te dominava já não tem mais o mesmo poder, saiba que isso não é fruto apenas de disciplina, mas de transformação. É a prova viva
de que quando a fonte muda, o rio muda. Se essa palavra falou ao seu coração, escreva amém nos comentários. E hoje, antes de dormir, leia Filipenses 4:8 e diga: Senhor, ensina minha mente a amar o que te agrada.